Já reparou quantas vezes Deus se utiliza de um desconhecido para falar conosco? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, mais uma vez, estamos neste itinerário com a Palavra de Deus. Hoje vamos falar um pouco mais sobre esta dimensão junto ao profeta Jonas. Sabem que o profeta Jonas é um profeta que foge a todos os conceitos que nós temos do profetismo. É um homem que justamente foi aonde não queria ir, no sentido de que ele foi praticamente forçado, foi jogado justamente lá em Nínive através deste grande peixe jogado ali naquele lugar, porque ele não queria. Deus mandou ele para um lugar, ele foi para outro, né? Ontem nós falávamos sobre essa dimensão da nossa missão. O profeta Jonas foi justamente aquele que, tendo a clareza da sua missão, resolveu ir para o lado contrário daquilo que era a missão, até chegar a um ponto que a própria providência foi tão forte na vida dele que ele não teve como escapar, ou seja, as circunstâncias não lhe permitiram ir para outro lugar. E às vezes Deus vai fazendo isso, não que nos falte escolha, porque nós nunca deixaremos de ter escolhas, porque nós somos livres. Porém, o que acontece? Às vezes Deus vai apertando a gente demais. Talvez você seja uma dessas pessoas que Deus tem apertado de todos os jeitos, você tem lutado aí, não tenho tempo, não vou ter condição, não, vai ser muito cansativo, tem aquela pessoa ali. Talvez você está lutando. Porque o que era a questão do profeta Jonas? O profeta Jonas pensava o seguinte: vou anunciar, se as pessoas mudarem, eles vão acharem que o que eu falei não era verdade. É como se ele quisesse, de certa forma, mostrar que aquilo que ele está falando não é verdade. Como se provava que era verdade o que ele estava dizendo? Que o desastre ia acontecer. E de vez em quando aparece no coração aí de algumas pessoas esse desejo, né? A pessoa faz uma profecia do fim do mundo, do desastre, e no fundo do coração dela, ela quer que aquela profecia aconteça para ela provar, entre aspas, do que aquilo que ela disse é verdadeiro, né? São justamente toques que muitas vezes uma ação do mal vai entrando sutilmente naquilo que deveria ser a experiência de Deus. Enfim, Deus vai convertendo a população e converte também o coração de Jonas. Vamos pegar aqui para vocês terem ideia. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez: levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande e era necessário 3 dias para ser atravessada. Então aí você já percebe a extensão. Aí diz o seguinte: Jonas entrou na cidade e percorreu o caminho de um dia. Era para percorrer quantos dias para atravessar a cidade todas? 3. Ele percorreu um dia, fez 1/3 do que deveria fazer. Pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum, vestiram sacos desde o superior ao inferior, e a pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono, pôs de lado o manto real, vestiu de saco e sentou-se em cima de cinza. E em seguida fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar-nos a sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastaram do mau caminho, compadeceu e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não fez. Olha que forte isso aqui. Ou seja, aqui Deus vai mudando seus desígnios pela ação do povo. Mas o que faz interessante o povo? Jonas não tinha nem percorrido tudo. A palavra dele de um dia fez com que
as pessoas se convertessem. Um foi falando para o outro e chegou a todo o reino. E assim chegou também através do rei. O que aconteceu aqui? A palavra de um desconhecido mesmo. Ele não era daquele lugar. Poderia Deus ter mandado alguém de Nínive para falar? Não, o Senhor trouxe uma pessoa desconhecida, vinda de um lugar que justamente desconhecido. E aí você percebe, né, como Deus foi utilizando deste desconhecido pelo povo. Mas aquela pessoa, ela ouviu e colocou em prática. Ela percebeu que era verdade. Quantas vezes a gente está num lugar, de repente tem uma pessoa conversando, tem uma pessoa colocando um assunto, está falando e nós estamos ouvindo. E infelizmente nós vamos ouvindo muitas maldições, muita fofoca, muita coisa que não leva a nada na vida. Muitas vezes a gente ouve conversas assim, mas de vez em quando tem conversas de duas pessoas que buscam a Deus, que buscam o amor. E quando você ouve aquelas pessoas conversando, simplesmente porque você está sentado num banco e elas estão num outro banco próximo, ou porque elas estão conversando no ônibus e você está ali naquele ônibus ou naquele metrô, ou simplesmente porque você passou ali, está numa sala de espera, por exemplo, para uma consulta e você ouve aquelas pessoas conversando. Você está ouvindo uma pregação que aquela pessoa não faz nem ideia que está fazendo para você. Aquela pessoa não tem ideia do que aquilo está impactando a vida dela, do outro, mas ela está fazendo algo sem perceber. Porque Deus encaminhou aquela pessoa com uma graça naquele lugar para você. Se você tem um coração aberto, como o povo de Nínive, mesmo não sendo para você, você percebe que aquilo é uma providência do Senhor. Uma outra vez, uma pessoa falando com um dos missionários disse para ele: olha, eu não te conhecia, nem sabia que você era missionário, mas eu via que todas as vezes que você voltava para casa, para tua casa, pegava este ônibus que eu pegava também, eu via você pegando o lixo do chão e com um terço na mão. Aquilo era muito forte para mim. Primeiro, ao cuidado. Segundo, a rezar o terço. É interessante, né, como Deus vai fazendo, porque Ele vai fazendo disso. E aí você perceba que você pode ser o desconhecido, que pode ser palavra de Deus para muitos corações, para muitas almas. Por isso, olha as tuas conversas. Vê o teu coração e perceba que você pode ser instrumento a todo momento e até às vezes quando você nem imagina que é e às vezes nem quando você não, às vezes nem está querendo ser, você começa a ser. Porque é assim Deus. Não porque Ele quis privilegiar o profeta Jonas, na verdade Ele queria o povo de Nínive próximo dele de qualquer maneira e Ele não poupou. Fez tudo o que podia para que este profeta desconhecido chegasse perto deste povo. Deus está colocando um monte de pessoas desconhecidas perto de você. O mal também envia algumas, mas você vai saber escolher entre o bem e o mal e vai saber pegar desses desconhecidos aquela graça que te faz crescer no amor e que nos leva mais próximo de Deus. Seja esse desconhecido e aproveite os desconhecidos perto de você. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.